dia a todos vocês que já estão aí conectados com a gente. Estamos iniciando aqui o nosso 15º episódio da nossa série Conversa da Escritura. E é sempre uma alegria podermos compartilhar com você. Acompanhe aí a nossa sublime vinheta. Muito bem. Mais uma vez, você que, depois da vinheta não ouviu o meu Bom Novo Dia, vai aí mais um Bom Novo Dia para você que está nos acompanhando. E você que está aí na nossa transmissão, aproveita. Já se inscreveu no canal? Não? Então tem uma palavrinha escrita assim, ó, inscreva-se, em vermelho. Aqui vai só uma YouTube Educação. Inscreva-se no vermelho, clica lá e se inscreva no canal. Ative o sininho para você poder, enfim, demonstrar que você está aqui atuante. Curta, clique, dê joinha e compartilhe essa live com tantos quantos você puder. A nossa alegria é termos aqui muita gente conversando com a gente. Se você que está já com a gente quiser também participar desse momento, através do chat você pode enviar um recadinho aqui para nós, uma pergunta, fazer um comentário. Enfim, na medida do possível, a gente não promete que vai responder todo mundo, não. Mas na medida do possível, a gente faz aqui algumas observações. Ok? Bom, deixa eu apresentar a mesa, porém, antes, vamos dizer qual é o assunto de hoje, né? O assunto de hoje, o capítulo 7 do nosso livro. Ah, você não sabe que a gente tem um livro? Pois é. Nosso livro, Jesus Cristo, o Deus conosco, o privilégio de conhecê-lo e o dever de fazê-lo conhecido. Esse é o nosso material que a gente vem trabalhando nesse ano com essa perspectiva, de tornar Cristo conhecido. Então, nós estamos aqui com um livro falando da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, do caráter de Jesus. Se você ainda não tem o livro, eu sugiro que você o adquira rapidamente, porque esse é o nosso conteúdo de trabalho e de ensino. Então, a gente faz aqui intercala-se, no momento a gente está falando sobre panorama bíblico, falando da pessoa de Jesus, e no outro momento a gente está aqui falando dos capítulos do livro que foi escrito por uma série de autores, não foi um autor só, e tem a organização do nosso pastor Ademar Daniel, que inclusive, no dia de hoje, está compondo a nossa mesa de comentaristas. Glória a Deus. Bom, pastor Ademar Daniel, já que eu já puxei seu nome, pastor Ademar está aqui, pastora Selminha, pastor Orcélio. Bom, pastor Ademar, suas considerações iniciais, seu bom novo dia aí a galera, e daqui a pouco a gente vai começar aqui a trocar algumas ideias sobre o assunto. Eu não disse o tema, né? Pois é. Pois é. O capítulo 7 do livro, ele vai tratar sobre tornar Cristo conhecido por meio da manifestação dos dons do Espírito Santo na minha vida. Pastor Daniel. Bom novo dia para o pessoal que está aqui, Pastor Davi, pastor Célio, jovem missionária, pastora Selma. Por que me olhas assim? Enfim, alegria de poder conversar de um assunto que para nós, como Igreja Assembleia de Deus, que para quem está assistindo ao vivo, nessa semana completa 114 anos. Eita! Então esse é um assunto extremamente atual. Esse é um assunto que nos importa. Nós cremos na atualidade da manifestação dos dons, inclusive para tornar Cristo conhecido. Ótimo. Missionária Selma Barros. Um bom novo dia a todos e espero que hoje que possamos aprender um pouco mais e não só sobre a atualidade, mas o exercício pleno dos dons do Espírito. Bom, como é de praxe, todas as nossas conversas da Escritura, quando é o capítulo do livro, a gente tem o privilégio de receber o autor do capítulo, que no dia de hoje trata-se do escritor de não só um capítulo, mas também de muitos livros, de muitos assuntos. Ele é. Aleluia. Pastor Orcélio, José Orcélio Amâncio. É manso porque você é manso, enfim. Mas está aqui o pastor Orcélio, que é o autor do capítulo. A gente vai aproveitar para ouvi-lo bastante sobre... Que compõe o outro grupo, do Panorama Bíblico. Também. Na semana passada, inclusive, era para ele estar aqui, ele não pôde estar.
E eu tive a difícil tarefa de ocupar a cadeira que seria dele, mesmo que momentaneamente, né? Mas, enfim, pastor Orcélio, suas considerações iniciais, e daqui a pouquinho, então, eu já vou aproveitar, pastor Orcélio, já que a gente já vai te dar a oportunidade de falar, né, saudando aí o nosso pessoal que está já nos acompanhando. Você já aproveita, faz a sua saudação e fala um pouco para nós como é que foi sintetizar esse assunto, falar sobre esse assunto de uma importância, como o pastor Daniel já disse aqui, para nossa denominação, para nós como crentes assembleanos, essa importância que tem esse assunto sobre os dons espirituais. Então você já dê a sua saudação e já aproveita e fala um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência de escrever sobre isso e tornar isso de forma tão fácil, né, como você conseguiu fazer aqui no capítulo que trata do assunto. Por favor. Amém. Um bom novo dia para todos aqueles que estão aqui nesta mesa. Temos a honra de ter conosco aqui o nosso pastor presidente, pastor Adma Daniel, ter ao seu lado a nossa missionária, a querida Selma, e um dos nossos vice-presidentes, o pastor Davi Silva, que ainda está quente de Caldas Novas ainda, né? Glória a Deus. Queridos, este assunto, como disse o nosso pastor, ele é de suma importância para nós. O que muito me preocupa e tem me preocupado nesses últimos 10 anos é o pouco se falar da manifestação do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo, mas da manifestação, não é? Manifestação. Eu lembro, na minha juventude, não tinha um culto que o pastor não dissesse. Na casa da irmã Florinda, na oração, foram 12 batizados com o Espírito Santo. Na casa do irmão Francisco, na sexta-feira, na mini vigília que foi feita, foram 18 batizados com o Espírito Santo. E hoje a gente encontra muita dificuldade de ouvir isso. E se a gente não ensinar a essa juventude essa juventude... Mais antigos também, que já foram jovens, né, também. Isso. Nunca eles vão alcançar ou sentir na prática a manifestação do Espírito Santo. Eu divido esse momento, já que foi nos dada assim a oportunidade de fazer uma rápida síntese, eu divido em 2 momentos a minha vida, não é? Primeiro momento é aquele momento em que você está no mundão e de repente se encontra com o oásis, se encontra com Cristo, sente a presença de Cristo e você não sabe como se comportar, porque você não conhece o santo, só conhece o profano. Você só conhece o mundo, não conhece as coisas de Deus. E você começa a caminhar por um caminho que você não conhece. Esse é o primeiro momento. A gente recebe o Espírito Santo, mas não sabe ainda lidar com a manifestação do Espírito Santo. É como se você ganhasse uma casa, tivesse as chaves, e aí você fica maravilhado com tudo que tem ali dentro daquela casa. Mas você não sai na porta. Você tem medo de sair na porta. Você tem medo de tornar Cristo conhecido. Você não sabe, entende, como fazer. Agora, quando você... Aí vem o segundo momento. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Começa a sentir intimidade com o Espírito Santo e começa as manifestações do Espírito, quer seja profecia, falar em línguas, interpretação de línguas, não é? As curas maravilhosas, as maravilhas, aí você abre as portas, não é? Abre as portas e você sai, mas sai com vontade de falar de Jesus, sai com vontade de falar do Espírito Santo, sai com vontade de falar do céu, de tudo que você acha lindo e maravilhoso. Não foi assim que aconteceu
lá no cenáculo, como é que eles estavam? A Bíblia diz que eles estavam sentados. Sentado, portas fechadas, com medo dos soldados, com medo de tudo, de todos. E, de repente, eles se levantam. Quando há a manifestação do Espírito Santo, eles se levantam, eles se colocam de pé, abrem as portas, todo mundo os vê, falando agora em outras línguas. Então, são esses dois momentos que eu acho muito importante para que a gente possa tratar desse assunto e fazer Cristo conhecido através dos dons espirituais do Espírito Santo. Bom, eu vou aproveitar para já começar a fazer algumas perguntas aqui para os nossos que compõem a nossa mesa, o pastor Daniel, a missionária Selma. O pastor Océlio disse alguma coisa sobre quem recebe, né, Jesus, quem recebe a salvação, quem recebe a presença do Espírito Santo. Eu não vou dizer que isso ocorre com todos, mas em sua grande maioria, pessoas que são novas, convertidas, têm esse desejo, né, de falar daquilo que está acontecendo na sua vida e tudo mais. Então, um primeiro ponto que o pastor Océlio traz aqui, primeiro tópico do capítulo que ele escreve, ele diz que os dons espirituais como ferramentas para glorificar a Jesus Cristo. E ele faz algumas considerações aqui, e eu vou fazer essas considerações nas frases que eu anotei aqui, e aí o pastor Daniel pode começar, a Selminha pode contribuir, e o pastor Océlio, né, também fique à vontade. Ele vai dizer o seguinte: os dons não são instrumentos para tornar um homem, isso aqui eu achei interessante, para tornar um homem conhecido, e nem para que ele se projete diante da igreja e da sociedade. Pastor Daniel, você disse com total propriedade que nós estamos comemorando 114 anos de Assembleia de Deus, uma igreja que nasceu, né, dentro dessa atmosfera de poder do Espírito mesmo. Nós não éramos, e talvez estamos querendo ser, grandes teólogos, mas de uma coisa nós podemos dizer, a gente entende um pouco sobre essa coisa de manifestação de Deus através dos dons. Isso aí a gente não precisa de muita teologia para entender, não. Isso é muito mais experiência do que teologia, e depois a gente teologiza sobre isso. Mas fale um pouquinho, pastor, da sua experiência, porque o capítulo está falando dessa manifestação do Espírito na minha vida. A gente se sente, em alguma medida, meio que vaidoso, assim, quando a gente começa a ser usado. Aí ao invés da gente projetar Jesus, ao invés da gente edificar a igreja, a gente fica se achando que a gente é o... Pois é, essa questão toda, ela passa pelas nossas emoções, né? Não tem jeito, nós somos um ser completo de espírito, alma e corpo, e a gente precisa sempre... Porque uma coisa na semana passada a gente falou da questão da santificação, o processo da santificação, né? O Espírito Santo agindo em nós e nos tornando mais parecidos com Jesus a cada dia. Agora a gente está falando da manifestação dos dons. O processo de santificação, o fruto do Espírito, ele há que ser mais importante do que a manifestação dos dons do Espírito. Precisa ser, porque tem gente, né, e você vai ver isso lá em Mateus, né, Jesus falando que tem gente que vai dizer: Senhor, a gente profetizou, expulsou demônio, curou enfermo. E Jesus vai olhar para eles: é mesmo, mas eu não conheço você não. Né? Então, assim, você precisa de vida com Deus para ter experiência de salvação. Você precisa realmente ter o fruto do Espírito. Então, para que você torne Cristo conhecido, fazer Cristo conhecido, você começa por viver essa vida de transformação que o Espírito está fazendo. Até para que você sujeite-se, né, e sujeite o seu orgulho, os seus desejos, a sua, enfim, vaidade, né, e entender a sua insuficiência. Porque a gente precisa entender que o dom é do Espírito, não é meu. A manifestação é do Espírito, é sempre o Espírito que dá. É muito engraçado que tem gente que, sabe aquele cara que trabalha e nada contra quem trabalha disso, né? Mas é o pessoal que é manobrista, e aí o cara encosta uma Lamborghini, aí dá a chave pro manobrista, o manobrista pega a chave, segura aqui, espera o camarada entrar no restaurante, dá o celular para alguém e fala: agora bate a foto. Né? Para fazer de conta que ele é o dono da Lamborghini. Só que não é. O dono da Lamborghini é outro. Você é o
Manobrista. O atrevido, É, né? o atrevido, né? E a gente precisa entender isso sobre os dons do Espírito. É que nós somos os que, por meio de quem o Espírito se manifesta. E nada mais do que isso. Nós não somos donos dos dons. Os dons não são para nos glorificar. Os dons apontam para a Trindade, né? Para a obra que Deus está fazendo, manifestando a salvação dele por meio da pessoa de Cristo. E isso Paulo deixa muito claro quando ele escreve, né? O Espírito é um só, é o mesmo. O corpo é muitos membros, então ele distribui conforme aquilo que ele entende que deve ser distribuído. A ideia da E diversidade que o corpo exatamente. tem, né? E aí, se ele distribui hoje um para você, amanhã ele pode dar um outro de outra forma, porque a necessidade é diferente, o povo a alcançar é diferente, né? Mas eu queria te perguntar, Selminha, aproveitando aqui, e daqui a pouco eu vou pedir para o pastor Océlio nos dar falar alguma coisa sobre isso também, mas ele diz assim, ele faz uma pergunta. Eu sei que ele responde um pouquinho mais para frente. E, aliás, ele responde essa mesma pergunta várias vezes. Mas para que a gente aqui tenha um esclarecimento, né, sobre isso, para que serve, né? Pastor Célio disse assim, porque lá em Atos, quando eles foram cheios, falaram em outras línguas, alguma coisa aconteceu. Mas ele faz essa pergunta, para que serve, né, essa manifestação sobrenatural de poder na vida de uma pessoa? Por que será que o Espírito Santo teria essa vontade? Para quê? É muito óbvio, tá? No texto tá, e sereis testemunhas. Recebereis o poder, recebereis o revestimento para ser testemunha. Não existe testemunha sem revestimento do poder do Espírito. E não existe poder do Espírito, revestimento do Espírito, só para encher o vaso e deixar bonitinho lá. É com propósito, é com finalidade, com objetivo determinado. Nós precisamos entender, pastora Selma, que os dons espirituais, eles são ferramentas, são nossos aliados. Exatamente. Para quê? Para que possamos cumprir a missão que nos foi dada. Se a gente entender isso, nós vamos fazer como o pastor falou. Não vamos se apoderar do dom, porque eu não sou dono do dom. Então, se eu tenho os dons espirituais como meus aliados, ora, Deus pode me usar hoje aqui como profecia e levar 2, 3 anos sem me usar como profecia. O dom é dele, né? Isso não Exato. quer dizer, como alguns entendem, principalmente alguns neopentecostais, que se eu falei hoje em línguas e Deus me usou em profecia, aonde eu chegar, em qualquer momento, Deus vai me usar de novo. E não é assim. Existe um propósito de Deus. Deus não se utiliza de um só vaso, ele se utiliza de vários vasos. E os dons espirituais são manifestações do Espírito de Deus, com 2 grandes finalidades. A primeira, glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a segunda, edificar a igreja do Cordeiro. Para isso ele foi e disse, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Se me permite voltar aqui, inclusive era uma consideração que eu queria fazer, está na introdução do capítulo. As pessoas gostam muito tem gente por aí, as pessoas não é assim. Tem alguns por aí que dizem que os dons não existem mais para os dias de hoje. Quando eles leem a carta aos Coríntios, eles dizem, tá vendo? Tá dizendo aqui o seguinte, que os dons servem para edificação, é para aquilo que é útil. E só. Agora veja bem, essa é uma análise muito pobre da Bíblia como um todo. Sem dúvida. Porque o contexto, quando Paulo escreve para Corinto, ele está tratando o problema da igreja de Corinto. Então, porque dentro da igreja havia uma disputa de quem tinha o dom mais legal e quem é que estava com... Quem era mais poderoso. Quem era mais poderoso. E a né? igreja tinha todos os E a dons. igreja tinha todos os dons. Agora, o fato dele ter escrito para eles, para dizer que os dons são para edificação, não significa que ele está limitando os dons para a edificação da igreja. Isso. Naquele contexto, ele está explicando à igreja que os dons servem para manifestação. Quer dizer, que os dons servem para edificação. Agora, como
pastor Célio acabou de pontuar, né? A ideia sempre é glorificar e testemunhar quem é Cristo. Qual a missão de Deus, né? Quando você pensa em curas divinas, por exemplo, eu gosto sempre de falar isso aqui na igreja, muitas vezes. É sempre para apontar que Deus nunca quis que a gente ficasse doente. Esse nunca foi a intenção de Deus. E que há de chegar o dia em que nenhum de nós ficará mais doente. Então, nesse meio tempo... Nesse meio tempo, a cura divina se manifesta. Significa que todo mundo vai ser curado? Não. Significa que todo mundo vai poder distribuir cura por aí? Não. Mas está apontando para o plano de Deus e glorificando o nome de Cristo, que veio para mostrar que esse nunca foi o propósito de Deus e que esse propósito de Deus realmente vai se cumprir em algum momento. É a profecia de Joel se cumprindo a cada dia nas nossas vidas, né? Essa de dizer que realmente os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, foi só para aqueles dias? Se fosse, nós quando nos reuníssemos para orarmos e tudo, ninguém falava, ninguém tinha ânimo para falar em línguas. Ninguém. Vê aqui no dia de Santa Ceia, quando a gente ora ali pela família, que bênção. Quem está ali na nave do templo, vê que a manifestação do poder de Deus é grande e as pessoas falam lá da alma, lá do Espírito. Nós teríamos força, nós teríamos poder de Deus nas nossas vidas para falar em língua. Se isso fosse para aquela época, seria até ridículo. Eu falar em línguas aqui hoje. Então nós falamos porque nós cremos na palavra. E quem crê, fala em línguas. E quem não crê, não fala. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, pastor. Peraí, Davi. Eu sei que o tempo está correndo, mas eu preciso falar algo sobre isso. Porque eu testemunhei, eu vi isso. Não sei se a Selma já viu. Quando trabalhando com o pessoal fazendo... com surdos, né? Eu fui há alguns bons anos num congresso de surdos. E nesse congresso de surdos a gente viu os surdos falando em língua estranha. Então, aquele pessoal que gosta de dizer assim, não, só fala em línguas quem... O cara tá imitando, tá papagaiando alguém que ele ouviu falar e na verdade ninguém fala nada. E o surdo que não ouve? Como é que ele... Tirou essa experiência da onde, né? Tirou essa experiência da onde? Então, assim, amigos, aquilo que é sobrenatural não se explica. Não tente teologizar aquilo que é sobrenatural. Não vai. Eu queria... Deixa eu te fazer uma pergunta, Selma, que aí você aproveita e faz o pacote. A gente, quando fala da manifestação de dons, né? A gente está falando de uma diversidade de dons. Quando a gente observa o que Paulo está fazendo quando escreve à igreja de Corinto, ele está dando aos dons essa relação com o corpo, né? Que os dons, assim como um corpo, seguem um propósito. E o propósito é a edificação. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala também sobre isso, ele diz que Deus, aqui ele muda um pouquinho a ênfase. Ele diz que os dons são para a edificação pessoal, assim, do indivíduo, do santo. E quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, lá para frente, ele fala sobre a nossa diligência em relação aos dons. Aquele que ensina, que o faça com responsabilidade, entendendo que não é algo, né, vindo, né, de um sopro qualquer, é algo... Porque ele enfatiza o ministério. Exatamente. Não é? Então, a gente está falando de que dons, os dons espirituais, eles são diversos, né? Nós temos muitos dons e talvez muita coisa que a gente até faz ou vê pessoas fazendo, a gente não as vê como sendo um dom do Espírito atuando numa manifestação do Espírito ali naquele momento. Pensar sobre isso nos leva a pensar uma outra coisa. A gente supervaloriza demais dons que são carismáticos, né? Então, assim, a gente vê alguém fazendo oração para curar e a pessoa, né, se reúne, vamos fazer aqui um mutirão aqui, porque nós vamos orar aqui para Jesus, né, o dom da cura se manifestar. Mas a gente não vê, por exemplo, manifestações dessa natureza. Vamos agora reunir aqui para que pessoas recebam o dom da misericórdia, o dom do socorro. Ninguém está querendo muito esses dons hoje, né, pastor Daniel? Mas entende que a gente, das duas uma, ou a gente valoriza demais os dons carismáticos e corre alguns riscos,
de cair na malha de dizer assim, não, esses dons aí estão, né, entrando em meninice demais. É melhor a gente cessar com eles e ficar sem, né, a valorização desses dons. Como é que a gente lida, Selminha, com o ensino que a gente precisa dar às pessoas, que os dons espirituais não se restringem a apenas falar em línguas ou profetizar, que é o que a gente mais vê em evidência. Como é que a gente ensina quem está nos assistindo agora que existem outros tantos dons que são tão do Espírito quanto os sobrenaturais? Que aí, os sobrenaturais dependem apenas de uma soberana vontade de Deus para se manifestar, mas existem outros dons que demandam da maneira como a gente interpreta a missão e aquilo que Jesus faria no nosso lugar, agindo no meio das pessoas com as quais a gente convive com ela. O que a gente faz para coordenar isso? É delicada a situação, mas assim, partindo do princípio de que as escrituras sagradas, né, é a revelação de Deus. Deus se revelou ao mundo, né, através de Jesus e tudo, mas o que nós temos hoje como revelação é a Escritura. Então, a Escritura, ela me apresenta quem é Deus. Ela mostra quem é Deus, ela revela o Senhor. E eu acho interessante que o profeta Isaías vai dizer o seguinte: quem deu limites para o Espírito do Senhor? A revelação bíblica, ela é cabal, ela é inerrante, é infalível, é imutável, é a revelação divina. Mas vamos pensar que é isso aqui dentro de uma eternidade. Eu não posso conter Deus dentro desse pequeno espaço. Então, a revelação foi uma maneira prática de Deus se revelar ao homem, de maneira que o homem pudesse captar, conceber essa ideia de quem é Deus. Mas Deus, na sua dimensão, é inconcebível. Aí Isaías chega dizendo, quem colocou limites para o Espírito de Deus? Então, essa questão dos dons, nós, teologicamente, dividimos, né, dons naturais, dons sobrenaturais e tudo. Mas, ao meu entender, o dom do ensino é tão sobrenatural quanto o dom de cura, quanto o dom outro de fazer o corpo inclusive dons de serviço, né? Exatamente, porque o dom de língua, ele tem uma manifestação momentânea aqui, mas quem vai dar instrução para o corpo seguir saudável, conhecendo o Mestre e o próprio Espírito Santo e dando a ele condições para que ele desfrute dessa saúde, dessa plenitude de saúde, de shalom com Deus, é o ensino das Escrituras. Então, não é aquela questão de que eu devo buscar mais esse, porque esse é carismático, esse é notável, é perceptível, vai me colocar num patamar aqui, se eu não tenho estrutura para conhecer e viver com ele isso. Então, é trazer para a nossa vida que o falar em línguas é muito importante, edifica o indivíduo que fala, e é importante que todos falem, como Paulo diz, mas é importante lembrar que o corpo não é feito só de falar em línguas. Não é só de boca que o corpo é feito. O corpo é feito de coração, de misericórdia, de mente. E em todas essas áreas, o Espírito precisa atuar sobrenaturalmente para que haja esse equilíbrio. Mas olha só, pastor Norcélio que escreveu, olha só, quando a gente, né, toca nesse assunto dos dons espirituais, é como eu pensar assim, eu preciso, aqui no estúdio, né, uma lâmpada aqui, e tem duas ali queimadas. Pô, quem é que sabe mexer nesse trem aqui? Caramba, tem que ser um eletricista, alguém que entenda, né, para vir aqui. Então, se eu chegar aqui de curioso e querer meter a minha mão ali, posso eu me machucar, posso estragar o material e trazer algum tipo de prejuízo nesse sentido. Paulo, quando encerra o capítulo 12 de Coríntios, ele usa uma expressão assim, procurai com zelo os melhores dons. Aí você aqui no segundo tópico, olha só, gente, segundo tópico ainda, você fala que a edificação, que os dons, né, eles
trabalham para a edificação do corpo e para testemunho Isso. ao mundo sem Deus. É uma das maneiras, né, nossa como igreja, e elas precisam andar de forma equilibrada, né? A gente fala de Jesus no poder do Espírito, a gente faz obra social no poder do Espírito, a gente cuida da administração no poder do Espírito, e quanto mais excelentes nós somos naquilo que nós fazemos no poder do Espírito, esse mundo sem Deus nos observa. Então, essa relação, pastor Orcélio, ela lida com evangelismo, propagação, ela lida com misericórdia, que é a vida prática, né? A vida prática, e ela lida com sabedoria, que é a aplicação de verdades, o desmantelamento, né, de sofisma e de mentiras que são propagadas por aí. Assim, o quanto isso é caro e o quanto isso é importante que a gente saiba como instruir, né, pessoas na diversidade desses dons para que sirva como testemunho e não se transforme em alguma medida em escândalo, que é o que, né? O irmão falou numa coisa muito importante, que é a busca desses dons, e Paulo orienta: buscai os melhores dons, principalmente o de profetizar. Meu pai era guarda do trânsito e às vezes não tinha com quem ele me deixar em casa, ele me levava para o trabalho. E eu ficava em pé diante daqueles armazéns, vendo as pessoas colocarem aquelas sacas de farinha, de arroz, de mantimentos no ombro e levar para o carro. Uma grande parte deles colocava sempre no ombro direito. Não botava no ombro esquerdo, sempre no direito. Pá, e ia. A mesma coisa são os dons espirituais. Se você não se dedicar a uma vida de oração, se você não souber qual o propósito de Deus para uma comunidade, para a igreja, ou para a tua família, ou para você mesmo, você vai ficar, como diz assim, entre aspas, um crente capenga, entende? Só é o dom, e às vezes nem o dom, e às vezes fala, entendeu? A manifestação na vida dele não é com ênfase, não é com poder, não é com unção, não é com graça. Ele não consegue alcançar com perfeição. Entende? Se vai falar em língua, ninguém entende porque não tem intérprete, não tem nada. Para me falar em língua e ali a gente orar, tem que ter alguém para interpretar. Entende? Tem que ter alguém para interpretar. E às vezes as pessoas não buscam os dons espirituais, se contenta com um. E às vezes Deus não quer isso, quer que você tenha mais dons espirituais, porque a obra exige. O momento exige, mas a pessoa não quer responsabilidade mais, nem com dom, quanto mais com dois. Então nós precisamos de estar muito atento a isso, para saber o que Deus quer de nós, qual é a vontade de Deus. Deus quer dar dons espirituais. Aqui nós não estamos falando dos dons, né, do Antigo Testamento, a manifestação do Espírito Santo, e no Novo Testamento. Né? Ali nós não abordamos isso, até porque o nosso pastor, ele foi muito cirúrgico, ele só deixou uma brecha para a gente falar. Mas o que aconteceu com Salomão? Ele recebeu sabedoria de Deus. Agora, o dom do Espírito Santo foi naquele momento em que chegaram com aquela criança, é minha, a mãe disse é minha, a outra é minha, ele disse, veja lá o dom da sabedoria, me dá uma espada e eu vou cortar. E uma disse, não faço não, deixa com ela. Aí ele disse, então a mãe é a outra. Agora, então, deixa eu fazer um comentário em cima coisa disso aí. boa, chegando. Você pegando exclusivamente a carta aos Coríntios, dá para você perceber isso bem. Quando você olha, vamos primeiro lá em Atos, aquele momento em que Ágabo aparece lá em Antioquia, em Antioquia, e diz assim, virá uma fome sobre toda a terra, né, tal.
E é engraçado que ali você tem uma manifestação, seja de profecia ou de palavra de conhecimento, como queira, né? Palavra de conhecimento. Ok, uma manifestação do dom do Espírito. Do Espírito. E se para aí? Todo mundo sabe que vai vir uma fome. Qual é o objetivo disso? Qual o objetivo disso? Aí a Bíblia vai dizer que aí os irmãos de Antioquia se juntam Isso que é o lindo, né? e levantam oferta para mandar para os irmãos em Jerusalém. Ou seja, você tem aqui a aliança da misericórdia. Eu ia falar exatamente isso. Quando você pega, e aí eu vou trazer para Corinto, né? Isso vai acontecer de novo. Porque, da mesma forma que na primeira carta aos Coríntios, Paulo está dizendo que os dons do Espírito são esses 9, né, que ele lista aqui na primeira carta. Ele vai dizer na segunda carta, no capítulo 9, sobre a coleta que ele está levantando para os irmãos agora, né, lá na Judéia como um todo, no final, no encerramento da sua terceira viagem missionária. Nesse momento, ele chama no final de a participação nessa coleta de dom. É um dom inefável. É um dom maravilhoso, de uma dádiva maravilhosa na NVT. Lindo isso, né? Então você tem o dom do Espírito, esse dom sobrenatural, ele em si não faz sentido. Do mesmo jeito que eu não posso usar, por exemplo, se o Espírito se manifesta em mim com dons de curar, eu não posso usar isso para me exaltar, também não faz sentido eu ter uma palavra de conhecimento sobre a necessidade de alguém e dizer, nada. Então tá, já vai com Deus. Vai com Deus, Deus te deu o recado. Deus sabe que você está passando um vale, que você não está com nada, assim, né? Você está sem nada em casa, você está no aperto, eu estou entendendo. Deus me deu essa revelação. Amém? Vai em paz. Confirma, né? Então, tchau. Não, vai ter que haver uma outra mobilização a partir de então. E uma coisa, pastor, você está falando sobre isso, e eu né, confesso aqui o meu pecado, que eu tenho, às vezes, algumas dificuldades para lidar com alguns anúncios, né, que as pessoas fazem para atrair as pessoas. Sim. Né? O pastor Orcélio disse aqui que a manifestação dos dons, por si só, ela vai produzir essa atração. Mas é importante a gente lembrar que o foco não é o dom. Exatamente. Nunca o foco não é o dom. O foco é Cristo. A pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. A obra de Cristo. Exatamente. Exatamente. Ele disse, o Espírito, ele testificará de mim. De mim. A missão dele é essa, testificar. Mas a gente vive uma confusão e talvez, né, porque é mais fácil as pessoas quererem valorizar, assim, vou colocar isso aqui bem entre aspas, assim, né, valorizar mais o dom do que a própria anunciação. Mas é exatamente isso de Cristo, nos né? nossos dias. É exatamente isso. Então, e talvez aí, Selma, só para antes de você continuar, o problema está aí. Exato. Na falta do conhecimento de que eu não posso valorizar mais a mim sendo usado, né, pelo Espírito do que apontar para Cristo. Isso é a falta do conhecimento, como você disse lá no começo. Então, a gente tem que aprender que a instrução para a minha vida, o meu crescimento espiritual, ela, no mínimo, é tão importante quanto, mas eu diria até que mais importante. Mas... O que nós vivemos hoje é essa busca exacerbada por alguns dons, né, os dons carismáticos, porque eles dão evidência. E não é difícil a gente, né, exercer um juízo de valor sobre isso. Não é difícil. E não deveríamos, mas isso é tão claro, né, isso é tão nítido, que nós terminamos por exercer, né, um juízo de valor sobre essas coisas. Mas não existiria dom, manifestação do Espírito de maneira sobrenatural, porque para mim todos eles são sobrenaturais, porque todos vêm de Deus. Não existiria essa manifestação sobrenatural do Espírito se não houvesse uma missão a cumprir. Isso. Eu não posso... O dom do Espírito não é para encher-me e eu ficar... Em evidência. É para encher e esvaziar no outro, alcançar o outro, cumprir a missão de Cristo.
Eu acho interessante o comentário que o pastor Daniel fez, pastor Océlio, sobre essa profecia de Ágabo. de Ágabo, porque a gente observa o seguinte, os dons, essa aqui que é a palavra que eu quero usar, eles são complementares. Então não faz sentido, obviamente, não faz sentido. Se os dons são complementares, não faz sentido a gente vaticinar algo e não se preparar com a manifestação de outros dons para dar assistência a essa proclamação, né? A esse anúncio de uma coisa ruim ou, enfim, de uma necessidade que vai surgir ali na frente. E é curioso isso, porque o início da igreja primitiva, em alguns lugares, as pessoas não estavam entusiasmadas com os crentes porque viam sinais, prodígios e maravilhas, mas pelo socorro que os que sofriam perdas, né, filhos sem pai, por causa de perseguição, por conta desse testemunho de acolhimento, o povo olha e diz assim, essa gente parece com Jesus. E não está falando lá, pastor Daniel, que um monte de cego enxergou, que um monte de surdo ouviu, de que um monte de paralítico andou, mas existia uma relação de cuidados que chamava a atenção das pessoas e a palavra ministrada junto desses cuidados causou um rebuliço, né? E muda o nome dessa comunidade para ser chamada de Cristos, né? Ou de pequenos Cristos. Pequenos ungidos. Exato. É tão verídico que essa questão lá de Ágabo, ele profetizou, mas a gente percebe que no texto, quando fala os dons de profetizar, nem sempre é com aquela profecia de anunciação, de oráculo. O oráculo. No original, nem sempre é o oráculo recebido no momento, né? Mas ela se manifesta como oráculo, mas você vai ver no contexto de todos os livros, né, especialmente de Paulo, as cartas de Paulo e tudo, você vai ver que a profecia está relacionada ao ensino da palavra. A profecia de ensinar, de exortar, de corrigir, de discipular, de fazer crescer do ensino. Então, ele está relacionado e, ocasionalmente, vem como um oráculo. Sim. Mas não é a regra geral o oráculo. Inclusive, assim, para a gente... O André, ele está fazendo um questionamento aqui, perguntando o seguinte, se o dom de línguas não requer que haja intérprete para que a igreja seja edificada. Esse seria o ideal, né, pastor Daniel? A Bíblia vai dizer duas coisas sobre o dom de línguas, que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Isso. Então, assim, não é que, tá falando em línguas... Vamos interpretar. Tem que interpretar. Bem, ele está se edificando. Bem, mas se ele está falando num culto público, se ali há algo, precisa de interpretação. Agora, se é para a sua própria edificação, ele também precisa ter esse discernimento que caminha junto, né? Enfim... Paulo até é mais rígido. Ele diz, olha, se ninguém entende ali, fica calado. Caladinho. E edifique-se a si. Isso. Não fique aí... Porque ao invés de testemunhar de Cristo, vai causar escândalo. Vai causar escândalo. Agora, deixa eu falar uma coisa só aqui, pastor Sérgio, em cima disso, porque a gente fala... Está falando sobre fazer Cristo conhecido, e quando a gente fala de fazer Cristo conhecido aos incrédulos, as pessoas que estão... Aqui, eu já fui para o último? No último. Os dons espirituais como sinais para os incrédulos. Pois é, eu estava pensando, né, quando você fala dessa manifestação dos dons, observa o capítulo... vamos lá, o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, o dia que Paulo e Barnabé chegam em Listra. E olha só que coisa interessante, eles começam a operar sinais e maravilhas, e aí você tem a manifestação do dom de operação de maravilhas, e dons de curar, e enfim, aquele monte de coisa. E os incrédulos, eles se confundem. E aí, às vezes a gente acha que se eu chegar em tal lugar, cheio de poder, todo mundo vai aceitar Jesus. Não foi o que aconteceu em Listra. Na verdade, quando eles viram, eles interpretaram como sendo alguma coisa da cultura deles, do misticismo deles, da mitologia deles, e Paulo e Barnabé acabaram levando uma surra. Pois é.
A partir dali, você tem pessoas que falam, opa, realmente tem algo diferente aqui. Mas o testemunho para os incrédulos, e você vai ver acontecendo antes também em Icônio, você tem pessoas que quando você vê, por isso que não é uma coisa geral, né? A manifestação para fazer Cristo conhecido, o Espírito sabe aonde tocar, sabe como conduzir. Se deixar, ele faz, né? E aí, se alguém tem que ser curado, se alguém vai receber uma palavra, se alguém vai ser edificado, se alguém vai ter algo revelado, isso não é para causar... a ideia do Espírito não é causar escândalo. A ideia do Espírito é apontar Cristo, né? Agora, nem sempre as pessoas vão enxergar Cristo. Às vezes ele vai confundir você com qualquer curandeiro. Pois é. Vai confundir você com qualquer cartomante. Né? E a gente precisa compreender que nessa hora a gente tem que estar disposto a apanhar por causa da manifestação do dom. Opa! E como diz um pastor que eu conheço, durma com esse barulho. Durma com esse barulho. E nem sempre a gente quer apanhar por causa do dom no meio da manifestação para aqueles que são Incrédulos. Incrédulos. Agora, Exatamente. hoje, pastor Daniel, eu falo com toda a sinceridade da minha alma. O Espírito Santo encontra dificuldade para se manifestar. Isso é um assunto tremendo, que eu não vou entrar nesse particular. Mas por quê? Porque, querido, os dons espirituais estão associados ao fruto do Espírito. E se o Espírito Santo não acha vaso para poder se manifestar, como é que ficam os dons espirituais, pastor Davi? Pois é. Você está me perguntando a mim? Não, quem faz pergunta aqui sou eu. Ô, Jesus amado. Inclusive, isso é tão sério que a Lília está perguntando aqui. Meu Deus, o tempo, mas ainda dá para não deixar ela no sério vácuo mesmo. aqui. Ela Esse pergunta se assunto é todas as tremendo. pessoas precisam ter o dom de línguas. E aí, gente? Deixa eu responder isso aqui, porque aí vou É, matar no peito. bem doutrinário, É isso aqui. doutrinário. Né? E é o nosso pastor E aí eu presidente. Pois é. Eu tenho que matar no peito essa eu preciso Ô, responder. glória. Na nossa denominação, nas Assembleias de Deus, nós acreditamos na atualidade dos dons. E dizemos que uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo ou no Espírito Santo quando há uma evidência inicial de se falar em línguas. Isso é o que nós cremos e é o que nós pregamos. Uhum. Talvez a Selma me diga, mas eu conheço alguém que é usado no dom de curar e não falou em línguas. Tudo bem, eu vou tratar isso como exceção. Uhum. Eu não crio regras para as exceções, mas a regra continua sendo a regra. Pastor Beltemile Quando você é um exemplo. quando você vê na Bíblia a questão de pessoas que receberam o dom, né, o que a gente chama no meio pentecostal de segunda bênção, você vai ver que os relatos em Atos dos Apóstolos, a sua maior parte fala em que eles falaram em outras línguas. Agora, e por isso que nós dizemos que essa é a regra. Eu não vou colocar o Espírito Santo numa caixinha e dizer que Claro. é assim. Muito bem. Bem, há exceções? Pode até haver, mas eu não vou criar regras para as exceções. Bom, gente, Tá bom assim, pastor presidente? Não, José excelente, Alfredo meu Amanda? pastor presidente. eu espero que os que nos indagaram aqui estejam satisfeitos Pastor Célio, com as uma vez. respostas que foram dadas. Eu espero que sim. Mas são doutrinárias, são questões muito, muito caras para nós naquilo que é a nossa profissão de fé, naquilo que é a doutrina bíblica, né, que a gente se espalda nela, se fundamenta nelas. Haja visto que o pastor, inclusive, Océlio, faz uma citação aqui do que aconteceu na casa de Cornélio. Né? O Espírito vem sobre eles. Qual é a evidência que eles têm? Eles falaram em línguas. É. Então, isso é emblemático, E né? é só para deixar claro aqui, né, para quem não gosta muito de falar disso, é que o Espírito Santo caiu sobre eles e ninguém ainda tinha sequer, como a gente gosta de dizer, falar levantado a mão para Jesus. Aceitado, né? assim, né? Eles estavam ouvindo. Ouvindo. E olha como é que é um sinal para quem não... Para os incrédulos pros aí, né? incrédulos. E para os crentes, porque tem um monte de crente precisando de sinal. Né? Crentes incrédulos. Jesus disse Crentes para os que não cabras lá, creem, né? Selma. É Cê- desse jeito. o povo gosta de sinal. Mas o nosso tempo já,
felizmente, ele zerou Já aqui deu para sinal nós. de fim. Esse é um assunto que ele poderia ser dividido, inclusive, em 3, 4, 5 etapas. Mas nós temos um primeiro livro que nós escrevemos, falando sobre fruto do Espírito, que a gente faz Fruto algumas do abordagens. Espírito, o processo de santificação e os dons do E Espírito. os dons do Espírito. Tem lá um material muito bom. Você que ainda não adquiriu, nós temos 3 livros, né? Nós estamos Esse é o quarto. no 4º, né, livro. Já para trás tem mais 3 aí. É bom que você adquira esses outros livros para ver o que ainda estamos falando sobre este inesgotável assunto que é a manifestação dos dons do Espírito. Como a proposta é, na minha vida, que cada qual se observe e veja como que esses dons estão, de verdade, se manifestando a fim de glorificar a Cristo e a fim de torná-lo conhecido. Considerações finais, né, para o que já terminou. Vamos começar com... Vamos deixar Deixa a Selma falar. a Selminha, né, Deixa dar a Selma falar. suas palavras finais. 30 segundos, contando a partir de agora. Deixa a Selma falar, gente. Pois é. Bem, é importante nós valorizarmos essa questão, porque o Espírito foi derramado em nós para dar testemunho de Cristo, né? Para fazer Cristo conhecido. Então, é a missão do Espírito. E Deus nos chama para sermos colaboradores. Ele podia fazer, o Espírito Santo podia fazer tudo isso sozinho, sem ajuda nenhuma humana. Não é? Anunciar Cristo, tornar Cristo conhecido nos 4 cantos. Mas Deus nos convida, Deus se digna em convidar o homem para fazer essa parceria com ele, de manifestar Cristo, de torná-lo conhecido. E isso é possível por meio do poder do Espírito. Pastor Orcélio, escritor Muito bem. do capítulo, a gente já faz aqui os nossos agradecimentos, os nossos elogios ao trabalho que você produziu, mas deixa aí suas palavras finais em 30 segundos. Na tranquilidade do meu pastor presidente. Tem que se manifestar essa tranquilidade, né? Eu fico apenas com a figura da noiva. A noiva, ela se adorna. Quanto mais adornada é a noiva, mais impressiona o noivo, não é isso? E é lindo uma noiva bem adornada. E uma igreja? O que adorna uma igreja? São os dons espirituais, são os dons do Espírito. E uma igreja que tem os dons do Espírito e todos sabem como se comportar para cumprir a sua missão, deixando o Espírito de Deus usá-lo no momento ideal, no momento certo, então essa igreja, irmão, é uma bênção. Glória a Jesus. Pastor Adma. Vamos lá. Reafirmar nossa crença na atualidade dos dons. Glória a Deus. Reafirmar nossa crença de que a igreja precisa dos dons espirituais conforme listados em 1 Coríntios capítulo 12, mas os dons espirituais não são tudo o que a igreja precisa, né? Eles são ferramenta, mas não são as únicas ferramentas. Reafirmar que nós precisamos buscar os dons espirituais, mas precisamos buscar com mais diligência o fruto do Espírito produzido na nossa vida. Reafirmar que os dons espirituais estão para servir. Glória a Deus. Servir. Nós somos canais, aliás, é a última sessão do capítulo. Nós devemos ser canais de bênção. Nós somos abençoados. Recebemos a bênção para abençoar. Fomos chamados para doar, como disse a Selma, e não para reter. Essa é a doutrina. Amém. E assim a gente faz Cristo conhecido para os que caminham conosco e para os que estão de fora. Pois é, chegamos enfim. Aliás, eu vou completar. E devemos estar preparados para sofrer, seja pelo testemunho, pela pessoa de Cristo, seja pela manifestação do dom do Espírito, porque às vezes a manifestação vai nos trazer sérias consequências. É verdade. Que estejamos, pois, né, prontos para o que deve é, porque aquele que nos chamou, ele nos garante que tem do outro lado uma salvação garantida para todos nós. Então, Aleluia. Quem é que vai temer aquele que pode ferir o corpo ou qualquer coisa que o Isso seja? aí. Temamos, pois, a Deus. A este sim,
né, com muita reverência, com muito respeito e com o rosto, né, encurvado, porque, do contrário, a nossa altivez nos derruba. Você que nos acompanhou até agora, que na sua vida você possa perceber as manifestações dos dons do Espírito. É bom a gente acordar de manhã e se perguntar, né, ou melhor, ao fim de um dia, né, a hora que a gente vai deitar para dormir, a gente se perguntar, né, como é que foi esse dia. E não perguntar para o Espírito, qual é o dom que tu vai me usar hoje? Pode ser que alguém acorde de manhã. Muito bom, pastor Orcélio, essa sua observação. Mas que ao fim do dia a gente possa, né, reclinar a cabeça com a consciência de que serviu. E se a gente servir bem, a gente serve. Né, para aquilo que é o propósito de Deus a todos nós. Então, amanhã, a partir de amanhã, nós nos encontramos com os líderes de Alvorada e a partir de quarta-feira, as nossas alvoradas tratando desse assunto maravilhoso e que Deus nos dê, assim, um tempo de crescimento e amadurecimento. Vamos orar. Amém. Deus, gratos somos por mais esse tempo aqui reunidos. Como foi bom podermos falar desses assuntos tão ricos e tão importantes para a nossa jornada de fé. Que o Espírito Santo nos incomode todos os dias, para que a gente viva nessa unção, que a gente viva nesse poder do Espírito, e que todos os dias a gente possa fazer esse levantamento daquilo que estamos fazendo, se estamos servindo a Jesus da forma como Jesus nos serviu. Obrigado, Deus. No nome do Cristo oramos. Amém. Amém.